Eu acredito que esse movimento realmente aumentou muito o nível de consciência do mercado. Eu fechei esse ciclo do MR, fiz um comunicado no meu Instagram, avisei todos os alunos. Falei, cara, a partir de hoje eu não falo mais sobre o MR. Praticamente todos os dias eu recebia uma mensagem perguntando sobre o MR. O MR, ele é maior do que o Rafa. Tudo aquilo que eu chegava e falava pra ti que eu queria construir, no final das contas, desembocava em MR. A gente teve nosso maior faturamento, que foram R$155 mil, contando recorrência e pontual. Eu acho que tem N atualizações que vão ser feitas lá e que para quem já está dentro ou já acha que aprendeu tudo que tinha que aprender com o MR, ou para quem ainda nem começou, eu acho que é o timing perfeito para você usar isso para que 2026 seja realmente uma virada de chave na tua produtora, ou para você que vai começar agora, seja um start bem legal para você começar a faturar teus 10, 15 mil. Bom, esse é um dos vídeos mais importantes do MR desse ano e com certeza se você ficar até o final dele você vai entender exatamente o que aconteceu nesse ano e o que vai acontecer daqui pra frente sobre o modelo recorrente. Então já deixa o seu like antecipado aí se você é aluno do MR, se você já conhece todo esse movimento, pra gente começar a trocar uma ideia aqui, vem que vem. Nesse vídeo eu vou te contar basicamente aquilo que aconteceu no MR no início desse ano de 2025, todo o movimento que a gente fez e os próximos passos que a gente vai ter para 2026, e para esse papo eu trouxe uma pessoa muito importante que é o Vitor. Vitor, se apresenta pra galera aí, vai. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui com vocês e, muito feliz aí, ansioso para anunciar tudo que 2026 espera pro MR e pra gente também, né? Pelo que você viu aí, você já entendeu que atrás do Vitinho já tem o logo do MR, já tem as cores, parece que a gente só trocou, eu sou um pouquinho mais escuro, ele é um pouquinho mais clarinho, nós dois é magrela, a gente trocou de lugar, ok? Mas nesse exato momento eu acho que você já tá sacando aquilo que vai acontecer. Mas antes da gente entrar em toda essa transição, em todo esse movimento que a gente vai fazer para 2026, eu só queria dar um contexto do que aconteceu, caso você esteja meio perdido aí, viu que eu parei de falar sobre MR, viu que eu comuniquei que ia ficar em silêncio durante um período, então eu queria só dar um contexto rápido caso você não tenha entendido aquilo que aconteceu no início desse ano. Bom, eu já produzo conteúdo pro audiovisual desde 2020, e em 2020 eu comecei a compartilhar um pouco daquilo que estava acontecendo comigo no mundo offline. Eu sou de Londrina, no Paraná, e basicamente eu estava aplicando um modelo de negócio que eu mesclava marketing digital e audiovisual e vendia para os meus clientes em recorrência. Tudo isso começou, né, eu entrei no audiovisual em 2018 ali, e tudo isso começou porque os meus bastidores eram do marketing antes do audiovisual. Então, quando eu cheguei no negócio, eu montei esse modelo de negócio. Claro que já existiam outras pessoas que usavam isso dessa maneira, mas eu organizei isso e consegui metrificar coisas que eu fazia e coisas que eu não fazia. Durante esse período, eu consegui ter um resultado muito legal e tal, e as coisas começaram a funcionar muito bem para mim em Londrina. E nesse movimento, eu fui para um workshop do Monotoshi lá em Curitiba. E nesse workshop do Monotoshi, eu conheci algumas pessoas, e uma dessas pessoas era o Vitor, que tá aqui com a gente nessa call, e também o outro Vitor, que virou meu sócio durante essa construção. Provavelmente você já viu o rosto do Vitão aí. Quando eu conversei com pessoas de fora do meu círculo de amizade lá em Londrina, falando aquilo que eu tava aplicando em Londrina, os caras ficaram tipo, putz, mano, que diferente isso aí. E eu percebi um certo interesse das pessoas, aquilo que eu tava fazendo em Londrina na época. Inclusive tem alguns podcasts meus aí, se você pesquisar Rafa Donofrio ou vir aqui no canal do MR mesmo, você vai entender como que essa estrutura se formou. De lá pra cá, eu comecei a produzir conteúdo no Instagram e comecei a colocar essa mensagem pra frente e lancei o meu primeiro treinamento em 2020, que o nome era o Simples Funciona, e um dos módulos do Simples Funciona era o modelo recorrente. E no modelo recorrente eu explicava como eu fechava contratos recorrentes com os clientes, como eu prospectava, o que eu entregava, como eu cobrava, etc. E esse movimento começou a crescer, enfim, encurtando muito a história, tá? A gente foi para São Paulo e lá o negócio floresceu ainda mais e corta para o começo desse ano, 3 mil alunos depois e todo um movimento tendo acontecido, eventos presenciais para mais de 100 pessoas, evento no Rio de Janeiro, evento em São Paulo, evento em Floripa, enfim. Eu acredito que esse movimento realmente aumentou muito o nível de consciência do mercado, que a boa parte do mercado só trabalhava como freela mesmo, ou fazia a recorrência de uma forma um pouco mais desorganizada, não tinha essa mentalidade de trazer também o conhecimento de marketing para o cliente e olhar para o vídeo não só como uma obra de arte, mas também como uma peça estratégica no processo de venda dos clientes. Então, quando eu trago esse tema para o mercado, eu proponho
sonho isso e muita gente adere a esse negócio e naturalmente a gente consegue aumentar o nível de consciência do mercado. Isso vai acontecendo durante 4 anos praticamente. E daí no início desse ano, encurtando muito a história, tá? No início desse ano, eu como Rafa, na posição de professor, comecei a me sentir um pouco desconectado dessa Big Idea, que era o modelo recorrente, porque conforme a produtora foi crescendo e conforme os outros desafios foi acontecendo, eu acabei me distanciando muito desse lifestyle filmmaker, câmera na mão, que estava tendo contato direto com o cliente, de um porte que tinha uma conexão com o porte dos alunos, né, dos clientes que os alunos estavam atendendo. Então eu comecei a me sentir um pouco desconectado disso tudo. Comecei a me incomodar um pouco com esse movimento, assim. Então eu lembro na verdade, no começo de 2024, já senti um desejo de falar, cara, eu quero falar sobre mais marketing, mais outras coisas além do audiovisual, porque eu sentia que o meu lifestyle não estava acompanhando o crescimento do próprio movimento. E daí, naquele momento, além de vários outros desafios pessoais que eu tive nesse meio tempo também, enfim, eu acabei fazendo um movimento de pausar o MR, na verdade, finalizar esse ciclo do MR, e falei, cara, eu acredito que o meu auge, né, como que os caras falam no futebol lá, velho? Prime. O meu Prime passou, sacou? A gente fez muita coisa e eu tinha que aceitar, inclusive por um conselho do Matheus da Brainstorm, eu tinha que aceitar que talvez o ciclo precisava ser fechado. E foi esse movimento que eu fiz. Eu fechei esse ciclo do MR, fiz um comunicado no meu Instagram, avisei todos os alunos e falei, cara, a partir de hoje eu não falo mais sobre MR. E bom, depois que eu tomei essa decisão, eu fiquei praticamente 3 meses sem produzir conteúdo e confesso que quando eu tomei a decisão eu não fazia ideia mais do que eu queria fazer da minha vida. Assim, sabia que ia ser no lugar do marketing ainda, porque é algo que eu gosto pra caramba, mas ainda não sabia como as coisas iam funcionar. Só que nesse meio tempo, nesse momento eu tô gravando aqui da Espanha, a gente veio aqui pra Europa, a gente se mudou completamente pra cá, depois vai no meu Instagram e vê mais ou menos a novelinha que tem lá. No meu canal do YouTube também tem um pouco dos vlogs que a gente tem gravado por aqui. Só que eu percebi uma coisa, mano. Eu percebi que desde quando eu parei de falar sobre MR, praticamente todos os dias eu recebia uma mensagem perguntando sobre o MR, para as pessoas entrarem no MR, e depoimentos de pessoas que estavam aplicando essa metodologia e estavam conseguindo ter resultado pra caramba ainda. E quando eu percebi isso, eu tive a clareza de tipo, cara, o MR ele é maior do que o Rafa. Eu parei, mas parece que a mensagem do MR ainda tava propagando, porque justamente até uma frase que eu sempre usei dentro do MR, que o MR é o poder, justamente era uma questão muito pessoal, não era só sobre o modelo de negócio, mas era sobre o poder que as pessoas, os filmmakers tinham em ganhar previsibilidade, ganhar mais de 10 mil reais, 15 mil reais numa cidade do interior, que sempre foi o meu principal tesão assim mesmo, sabe? Quando as pessoas me davam esse feedback, eu falava, véi, é isso que eu quero, foi pra isso que eu criei esse modelo. E bom, eu percebi que as pessoas continuavam falando sobre isso, saca? E não paravam de falar sobre isso. Inclusive eu criei um outro projeto e quando eu abro uma live, todas as perguntas que eu recebo é as pessoas me perguntando sobre as mesmas coisas do MR, porque a mensagem não parou, o negócio continuou andando. E bom, quando eu percebi isso, eu acho que até vale fazer um disclaimer aqui, eu percebo no audiovisual 2 mercados bem distintos, que obviamente saem da mesma matéria-prima, do amor à arte e tal, mas são mercados completamente diferentes, que é o mercado guerrilha e o mercado cine. O mercado guerrilha são filmmakers que estão numa posição de cidades menores, atendendo clientes menores, às vezes até em cidades grandes, mas atendendo clientes de baixo porte que não tem essa vontade de fazer parte de um mercado cinematográfico, da publicidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc. Então, eu entendo que esse mercado guerrilha é uma parada. E o mercado cine, que é um mercado um pouco mais high-end, o mercado da publicidade, etc., é uma outra parada, que as pessoas desejam uma estrutura de produtora, que desejam atender clientes cada vez maiores e, enfim, que uma coisa... claro que as duas coisas se complementam, os dois lados podem aprender um com o outro, mas na prática são coisas completamente diferentes. Meio que o grito de guerra do MR é o poder, essas paradas nasceu dessa minha inconformidade, assim, de ir pra eventos do audiovisual e olhar as pessoas falando sobre coisas que uma pessoa do interior jamais vai ter acesso ou na prática não funciona para um cliente que tem R$1.500 de orçamento por mês. Então eu olho pro MR e sempre olhei pro MR como uma opção diferente para mostrar pra pessoa que mora no interior, para mostrar pra uma pessoa que não tem o desejo de ter uma grande produtora, que tá tudo bem não querer, e tá tudo bem você morar numa cidade do interior, ter qualidade de vida, e tá tudo certo. Ganhar os seus 10, 15, 20 mil reais por mês, e tá tudo certo. Então, o MR nasceu disso. No começo desse ano, eu decidi pausar, percebi que existia um
uma necessidade do mercado ainda. E foi nessa que eu e o Vitinho, a gente estava conversando sobre algumas coisas e entendendo aquilo que ele já faz dentro do negócio dele, que é a Sete. Obviamente ele vai contar mais aqui. É um cara que a gente se conectou antes de tudo isso acontecer e eu vi o crescimento dele aplicando o modelo recorrente, claro, lá na cidade do interior dele, com o contexto dele, adaptando tudo aquilo que ele entendia que fazia sentido pra ele, e hoje ele tem uma produtora que fatura mais de 100 mil reais recorrentes. Então quando a gente começou a conversar, o Vitinho falou assim, cara, minha produtora tá rodando de um jeito muito legal, não sei o que, e eu tô pensando em começar a compartilhar o meu conhecimento daquilo que eu construí também. Eu falei, velho, talvez a gente tenha um negócio interessante aqui. Olha isso aqui. Daí eu apresentei pra ele tudo aquilo que é o MR, né? Aquilo que a gente construiu. E ornou perfeitamente com a visão que ele tem de futuro pra mensagem dele. Eu acho que tudo aquilo que eu chegava e falava pra ti que eu queria construir, no final das contas, desembocava em MR. Tá ligado? Então, acho que foi mais de... Não foi uma nem duas, foram mais de 3 conversas que a gente teve. E a gente entendeu que, na verdade, aquilo que eu tinha para ensinar, que era o que eu vivo e vivia, e sempre vivi, desembocava, no final das contas, no que é o MR hoje. Né? Exatamente. Porque é aquilo que você vive no dia a dia, né? Então, o que eu queria apresentar para vocês aqui nesse papo, galera? Eu queria que vocês conhecessem o Vitinho, entendessem mais ou menos como o negócio dele funciona e também a gente conseguir comunicar para vocês qual é a nossa visão de futuro sobre o MR e o que vocês podem esperar daqui para frente, beleza? Vitinho, se apresenta aí, fala da cidade que você é, enfim, e um pouquinho da sua visão aí sobre tudo que eu falei. Então, é muito legal, primeiro para mim estar aqui junto com o Rafa, porque a gente se conheceu lá em 2019 no workshop do Monotoshi, onde nem eu não sabia o que era recorrente, o Rafa em si não tinha esse termo recorrente, né? E eu lembro que nesse workshop a gente conheceu várias pessoas que até hoje a gente tem uma amizade gigantesca, o próprio Vitão que trabalhou junto com o Rafa, outras pessoas também da área. E basicamente o que acontecia naquela época comigo? Eu tinha uma produtora numa cidade de 30 mil habitantes, que era a cidade de Fraiburgo, Santa Catarina, para quem não conhece, é lá na Serra Catarinense. Então tem o interior e existe o interior do interior. Fraiburgo era o interior do interior. Então eu comecei lá na igreja justamente, acho que a nossa história também se conecta um pouco mais com relação a isso. O Rafa também tem muito essa raiz dentro da igreja, né? E isso para mim foi muito importante e é muito importante. E a partir dali eu comecei a atender casamentos, comecei a atender eventos, mas aquilo para mim não era o que eu realmente queria e hoje ainda atendo algumas coisas, mas muito esporadicamente, mas eu comecei a reparar que eu queria era trabalhar durante a semana e no final de semana poder ter tempo para minha família, poder ter tempo para meus amigos, poder ter tempo, né, para viver realmente. E ali eu comecei a falar, cara, peraí, eu preciso atender empresas, porque a empresa trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado, e é esse período de tempo que eu quero trabalhar também. E foi aí que eu comecei a atender algumas empresas e sem querer, sem ter este nome, eu comecei a vender pacotes de vídeos para esses negócios. Então, o recorrente nem tinha nome para mim, mas eu já executava. E aí, quando a gente se conheceu no workshop do Mono, eu lembro de ouvir o Rafa falando o quanto ele faturava lá em Londrina. E aquilo para mim foi tipo assim, cara, como assim dá para faturar tudo isso com vídeo? Dá para chegar nesse nível de faturamento com vídeo? Então, eu digo que esse workshop do Mono e conhecer o Rafa foi onde eu entendi, não, peraí, isso aqui é um modelo de negócio. Isso pode ser aplicado para a minha cidade de 30 mil habitantes, pode ser aplicado para as cidades que estão ao redor da minha cidade, que daí soma um pouco mais. Mas acho que o dia que a gente se conheceu foi onde eu entendi realmente que esse modelo de negócio poderia virar o meu negócio principal, né? Então, o MR nasceu basicamente dessa conversa, basicamente, né, Rafa? Pô, foi muito massa. E foi legal porque, mano, quando naquele dia eu não tinha, obviamente eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, assim, então eu nem sabia que aquilo que eu tava fazendo era diferente, ou era, assim, eu sabia aquilo que eu tava vendo, eu tinha comprado minhas coisas, eu tava com um escritório, eu tava não sei o quê, mas eu não tinha essa dimensão que outras pessoas não tinham recorrência. Pra mim, recorrência era normal, porque eu não era muito conectado com o mercado audiovisual, tá ligado? Então, acho que na hora que eu falei, eu acho que na época eu tava fazendo 20 mil reais por mês, então eu tava fazendo 20 mil reais por mês eu lembro com 2 quando ou você 3 falou, pessoas. né? Isso. E naquela época eu faturava em torno de, poxa, sei lá, uns 8, 9 mil reais. Pra mim já estava sendo, tipo, caraca, absurdo. E quando eu ouvi o Rafa dizer que faturava 20, eu falei, cara, peraí, eu preciso chegar nesse ponto. E eu voltei daquela viagem lá de Curitiba e eu lembro que o Will, que está comigo, que é meu sócio, que inclusive vai aparecer muito aqui dentro do DMR, a gente sentou e conversou e falou, cara, tá aí o nosso negócio, a gente precisa
focar em empresas, precisa focar em, tudo bem, atender eventos e tal, mas o negócio estava mesmo em atender empresas e formatar pacotes para vender para elas. E eu lembro que, cara, em questão de menos de um ano, a gente já estava faturando 30 mil reais na minha cidade. Na minha cidade e nas cidades que tinham ao redor ali, que são cidades pequenas também. A maior cidade que tem ao redor da minha, que é interior, tem tipo 50 mil habitantes. Então, continua sendo muito interior. E quando a gente bateu essa meta dos 30 mil, tava eu e o Will e tinha mais uma pessoa que trabalhava com a gente, então nós estávamos em 3. Ali eu chamei o Rafa e falei, cara, tá dando certo, as coisas estão acontecendo. E eu lembro que aí a gente marcou um encontro lá em Londrina, que também foi um divisor de águas, assim, um encontro lá em Londrina. E inclusive você postou esses dias o story dos post-it. Foi o melhor experiência da minha vida. A gente ficou um dia inteiro colando post-it na parede, né? E olha como que foi louco, como a gente tem essa conexão para conseguir mostrar pra galera que isso não nasceu do nada, né? Aquele dia, quando a gente fez esse dia que eu convidei os meninos para irem lá para casa, foi o dia que eu decidi começar a produzir conteúdo, me documentar as coisas que eu tava fazendo. Então, foi através desse projeto do post-it aí que eu falei, cara, eu quero comunicar algo diferente pro mercado, vamos lotar minha sala de post-it aqui, vamos meter o louco. E daí o Vitinho foi pra lá. Eu nem lembro se você usou essa parada, não lembro se... Eu acho que eu usei pouquíssimas coisas, acabei nem usando, mas foi um start necessário pra começar. Mas muito louco porque... Tu pegou essa parada, se levou pro interior e colocou em prática. Então, pra mim, de certa maneira, mano, você colocando esse negócio em prática e tendo resultado, eu acho que o Vitor também tava fazendo uma coisinha lá em Curitiba e tal, foi uma validação que o negócio não funcionava só comigo. Eu consegui olhar e falar assim, opa, peraí, esse negócio funciona pra outras pessoas também, em contextos diferentes também. Então, foi algo muito importante pra mim, até vocês indo presencialmente lá, a gente trocando uma ideia. Acho que foi muito legal. Inclusive, deixa eu até dar um contexto aqui de uma parada. Você que já acompanha as lives de lançamento do MR, sempre me vê falando sobre o MR, teve um assunto que é um negócio que eu sempre cito, assim, no meio das aulas, que foi muito impactante pra mim, que nesse dia a gente tava conversando, eu acho que eu tenho até uma foto desse momento, que eu tava explicando um pouco como eu pensava permuta e como eu fazia as coisas em relação à permuta, tanto que no dia que eles chegaram lá em casa não tinha nem sofá, e no dia que eles foram embora, o sofá chegou, e eu falei, o sofá tá chegando porque eu fiz uma permuta, e eu expliquei mais ou menos como eu pensava isso, e o Vitinho pegou isso, juntou com o background dele e conseguiu permutar um carro. Saca? Então, o cara que eu falava era o Vitinho. Ele conseguiu permutar um carro usando toda essa metodologia e entregando recorrência pros clientes. Então, acho que é uma cara, muito massa. A permuta é outra parada que também a gente fala muito sobre dentro da MR. E depois que eu vi... inclusive, o sofá lá que tu falou, cara... depois que eu voltei para minha cidade daquele encontro, eu lembro que entrei em contato com um cliente meu de uma construtora. Ele tinha uma concessionária também, uma revenda de carro. E ele queria fazer, né, conteúdo mensal lá e passei um orçamento, depois cheguei em cima daquele orçamento e falei, pô, não é melhor a gente permutar um carro? Tô precisando de um carro, tal, pode ser qualquer carro que você tiver. E o cara topou, cara, tipo assim, pra ele fez todo sentido. E eu lembro que eu saí de lá incrédulo, mano. Eu saí de lá pensando assim, meu irmão, o que eu fiz, tá ligado? Tipo assim, porque eu não tinha dimensão da parada, né? Eu não tinha dimensão que aquilo ali era meu trabalho agora e que dava pra fazer esse tipo de coisa. Então, realmente é uma história muito legal, marcou muito também a minha vida. Véio. Pô, irado. Bom, então, dando um resumo pra galera aí, hoje tu tem uma produtora que é a 7, e me conta um pouco mais ok, você falou ali até os 30 mil reais, fala de uma segunda etapa ali, talvez até os 50, 60 mil reais, o que você tem atendido de cliente, ticket médio, só pra gente ter uma noção e depois ir pro seu momento atual. Eu sempre fui muito pirado com gestão e tornar as coisas cada vez mais fáceis, né? Então, acho que essa minha pira em ser tão organizado, assim, com relação a negócios e a minha vida pessoal e tudo, fez o nosso negócio crescer muito rápido. Porque dentro da pandemia, cara, quando aconteceu a pandemia em si, a gente acertou muito o timing de mudança. A gente saiu do evento, saiu do casamento para começar a atender empresas e a pandemia fez a gente dar um salto gigantesco, assim. Um salto tão grande que até demorou para cair a ficha minha e do Will, que a gente estava já faturando na casa dos 50 mil reais todos os meses e com uma equipe super enxuta. Naquela época a gente trabalhava demais, tipo assim, tinha que trabalhar final de semana também, porque nós estávamos só em 3, mas aí foi onde eu parei e comecei a organizar realmente a produtora. E depois que eu comecei a namorar a Gabi, que é minha esposa hoje, né, ela morava umas 2h30, 3 horas da minha cidade, e próximo da cidade dela tinha uma cidade chamada Canoinhas. E aí, como eu validei o meu negócio lá em Santa Catarina, na minha cidade, eu falei, pô, dá para fazer isso aqui em cidades do interior,
Eu falei, cara, eu vou trazer aqui para perto da cidade dela, que daí pelo menos alguém paga a conta dessas minhas vindas para cá para ver ela, né? E lá em Canoinhas, cara, eu digo que hoje é a nossa cidade mãe, assim, porque boa parte do nosso faturamento recorrente vem de lá e não tinha ninguém na região para atender em formato recorrente e em vídeo. Então, quando eu comecei a atender uma empresa lá, cara, todo mundo ao redor, e é o bom de cidade pequena, né? Que eu digo que cidade pequena é muito vaidade, muito ego. Então, o empresário vê o outro produzindo um negócio, ele já quer saber quem que fez, já quer produzir um negócio igual, tal. E ali a gente estourou, cara. Eu lembro que em questão de 6 meses a gente estava lá na minha cidade faturando 30 mil, com 3 pessoas trabalhando. E depois que eu fui para Canoinhas, para essa cidade, comecei a vender lá. A gente já saltou para 50, 60 mil na época. Aí contratamos mais 2, 3 pessoas, então já estávamos em 5 pessoas quase ali e faturando entre 50 e 60 mil, né? Na época de 60 mil, a gente tinha um ticket médio já aí de uns 2.300, 2.000 nessa época. E os tipos de clientes que eu atendia, cara, de todos os setores. O único setor que eu não atendia muito era restaurantes e lanchonetes, essas coisas de comida. Eu nunca gostei muito, mas dá para fazer isso também. Mas eu atendia muita indústria, atendo muita empresa de energia solar, muita empresa de construtora, a parte de varejo atendi muito também. Varejo foi uma parte assim que o meio do varejo em si ele é meio complicado de entender porque é meio de ontem para hoje, né? As coisas acontecem muito rápido. Mas o varejo deu um impulsionamento muito grande em grana pra gente. Porque o varejo tem mais grana, eles conseguem aportar mais. Eu cheguei a ter cliente fixo já do varejo que pagava quase 10 mil reais e a gente produzia relativamente pouco ali, né? Gastava alguns dias só para produzir. E esses clientes impulsionaram muito a gente financeiramente para poder depois construir time, construir equipe, comprar equipamento, ter equipamento melhor. Então a gente atendia, cara, N setores, né? Mas hoje principalmente energia solar, indústria em geral, ervateira, aqui na nossa região é muito forte o chimarrão, ervateira a gente atendia, indústria de logística, a parte de transporte, transportadora. Então, assim, doutor, médico, dentista, todas essas áreas da saúde também a gente atende muito. Então, assim, os setores são N setores. Eu digo que quase todos os setores dá para você aplicar a recorrência de forma saudável. E é bom ouvir essa palavra saudável, porque tem alguns setores que não são tão saudáveis assim. Mas, na sua grande maioria, a gente atende quase todos os setores, né? Pô, mano, e sabe uma coisa que me chama a atenção? É porque, pô, é um faturamento de 60 mil reais, né? Isso na época, 50, 60 mil reais, que... proporcionalmente, olhando para ticket médio, você tem que atender muita gente para conseguir fazer essa grana. Só que uma coisa que sempre me chamou a atenção, olhando de longe, claro, né, tudo aquilo que vocês estavam produzindo, é que vocês conseguiam atender sem surtar. Então era uma organização Sim. ali de pré-produção, organização de relacionamento com o cliente, que, claro, dava muito trabalho, imagina, são 20, 25 pessoas, 25 clientes, né, que é a média de atendimento de vocês. Alguns pagando mais, outros pagando menos, mas mantendo Sim. essa média de 2.500, 2 e tantos. Mas essa organização de pré-produção e também de atendimento mensal, porque a gente sabe que relacionamento diário com o cliente, se não for muito bem delimitado, vira um inferno na vida de um dono de produtora, né? Então, eu vi que você sempre fez isso muito bem, claro, passando uns perrengues, mas faz parte do atendimento ao cliente, né? Cara, a gente sofreu no começo. Todo mundo vai sofrer, vai precificar errado, vai não criar limites com o cliente e o cliente vai te sufocar, isso vai acontecer. Aconteceu com a gente, não foi perfeita a nossa trajetória. Mas por eu ter essa fissura muito grande de organização, gestão e tal, a gente conseguiu chegar hoje num ponto em que faz mais de 3 anos que a gente, cara, tem um final de ano tranquilo, você tem um início de ano que você sabe que é uma época sempre um pouco pior de prospectar e tal, tranquilo. Então, a questão de ser organizado e ter uma gestão de negócio ali foi o que ajudou muita gente, né? E depois desses 60 mil, foi onde eu me mudei para Guarapuava, né? Que é uma cidade já um pouco maior. É uma cidade que tem aí 150 mil habitantes, mas continua sendo interior, não é nada comparado a Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. E foi onde realmente a gente conseguiu expandir mais ainda e principalmente aumentar a ticket de cliente, né? Começar a atender clientes melhores. Aqui em Canoinhas e na minha cidade ainda, eu ainda atendo todas essas cidades. E a gente conseguiu, há 2 anos atrás, bater, 1 ano e meio, 2 anos atrás, bater o nosso primeiro 100 mil de faturamento recorrente por mês, né? Sem contar pontual, é até um tema que a gente sempre traz, né, Rafa? Hoje a gente trabalha aqui na produtora uma espécie de 80-20, então 80% do faturamento vem de recorrência e 20% vem de pontual, mas a recorrência nossa fixa, há mais de 1 ano e meio, já é mais de 100 mil reais. Então, vocês imaginam que há 2, 3 anos a gente fatura mais de 1 milhão por ano.
Então, a nossa margem sempre muito saudável. Eu sempre falei isso muito com o Rafa. Nossa margem sempre variando de 30%, 40%, 50%, nunca abaixo disso. Então, o recorrente se tornou a minha vida e o meu negócio hoje, justamente por conta de ser organizado, entender o time de cada cidade, entender o tempo de cada cidade, e principalmente de atender clientes cada vez melhores e que pagam melhor, né? Muito massa. E, mano, fala um pouquinho da sua estrutura hoje para conseguir faturar isso. O que você tem? Você tem uma base física? Quantas pessoas tem lá dentro? Enfim. Boa. Olha que legal. Eu construí o nosso escritório numa casa que eu morei 10 anos. Eu sou filho de caminhoneiro e filho de professor, então vim de uma família muito simples. E foi principalmente isso que eu ia o que te me motivou. perguntar. Você é playboy, assim, de berço? Não, sou porque não. tem a galera que acha que você... Não, hoje, quando você começa a ganhar uma graninha, você arruma o rosto, você, né, começa a se vestir melhor. Aí, óbvio que as pessoas olham e acham que você é playboy, né? Mas não sou e nunca fui. Voltando para a história do escritório, como eu vim de uma família muito simples, meus pais sempre moraram atrás da casa da minha avó, então já dá para você ver que dificilmente um playboy nasce atrás da casa da avó. Então a gente sempre morou lá. E tinha uma meia-água, para quem não sabe o que é uma meia-água, dependendo da região do Brasil. Uma meia-água é basicamente uma construção que fica aos fundos do lote e geralmente é 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, não passa disso. E a gente morou por 10 anos ali e depois meus pais se mudaram para o mesmo lote onde meu avô construiu uma casa pra gente ali, o lote é grande. E aí essa minha água ficou abandonada lá e eu resolvi, alguns anos atrás, reformar ela inteira. Até vai estar passando umas imagens aí. A gente reformou piso, reformamos forro, reformamos tudo ela. Gastamos quase 100 conto nessa sala para reformar. E, inclusive, olha que louco, essa sala inteira a reforma foi permutada. Caraca. Então, a gente não gastou 100 mil reais nessa sala. Na verdade, eu gastei só o combinado da permuta com o meu cliente. Então, foi uma história bem legal também. Eu conto essa história dentro do MR e mostro, inclusive, como que foi essa negociação. Mas é uma história que a gente se orgulha muito. Quando a gente terminou de construir lá, nós já estávamos em 10 pessoas. Ano passado, a gente fechou o ano com 14 pessoas. E aí foi onde eu dei uma leve surtada em gestão e operação e eu falei pro Will, a gente precisa mudar isso e eu preciso trabalhar com menos pessoas dentro da produtora e continuar faturando muito bem. E foi aí onde a gente começou a implementar muita coisa também de inteligência artificial e conseguiu eliminar algumas questões ali. Eu não sou a favor de eliminar pessoas em troca da inteligência artificial, não é isso, mas tem coisas que as pessoas têm muito mais valor em outras posições. Então, ao invés da pessoa ficar entrando no Instagram para postar só para mim, eu prefiro automatizar isso e trazer ela para algum outro ponto, ou até que essa pessoa ache um trabalho que realmente valoriza ela de forma melhor. Então, sempre tive muito essa visão. Ou o cara está na minha produtora porque ele é muito bom e está aprendendo com a gente, ou ele já aprendeu tanto que ele não consegue mais guardar esse aprendizado para ele ali dentro e ele precisa ir para um lugar melhor ou criar um negócio dele. Eu sempre fui muito a favor disso. Então, a gente teve nosso escritório lá. Quando eu vim para Guarapuava, a gente criou um estúdio aqui, que é esse que vocês estão vendo aqui agora. E a gente tem nossa base aqui também. Mas hoje, no final das contas, 2025, dezembro de 2025, a gente teve nosso maior faturamento, que foram 155 mil reais, contando recorrência e pontual. E nós estamos com uma equipe aí de 7 pessoas fixas e a gente tem mais uma lista aí de 5, 6 pessoas que são freelancers, né? Que a gente paga por... preciso editar um material de um cliente, preciso gravar outro material. Então, hoje, no total, 7 pessoas fixas e mais umas 4, 5 que a gente contrata quando surge uma necessidade. E o tipo de clientes que você atende hoje, só dá uma noção aí pra galera, quais são os setores? Boa. Mesma coisa, cara. Mesma coisa, mesmos setores de quando eu atendia lá com os 30, 60 mil. O que mudou foi que, obviamente, você tem empresas e negócios que não suportam mais o ticket que a gente cobra, que são negócios que têm pouca margem ou são um pouco menores. Mas hoje, em principal, indústrias grandes. Então, a gente tem indústrias aqui que tem 200, 300 funcionários que a gente atende. A parte de energia solar continua sendo um mercado muito bom também. Varejo atendemos de forma pontual ainda e algumas coisas recorrentes, mas a gente já criou alguns limites legais para não se sufocar, porque o varejo é bem sufocante. E atende ainda doutores, doutoras, arquitetos, construtoras, enfim, cara, é uma gama gigantesca de áreas. Agro é muito forte, o agronegócio aqui, então agro a gente atende também. Mas hoje se dá mais ou menos por esses setores que a gente atende aqui na sede. Pô, muito massa. Galera, eu acho que vocês já perceberam que esse vídeo aqui é um vídeo para... É um marco, assim, de uma transição que eu acredito que é muito benéfica para o mercado, é muito benéfica
para a mensagem que a gente quer passar para as próximas pessoas que vão viver do audiovisual. E eu acho que ele é um comunicado para o mercado muito claro de que, cara, a gente não tem esse perfil engomadinho, saca? Esse perfil de que queremos ser a maior produtora do Brasil ou queremos de alguma maneira ter uma relevância gigantesca. Não, você tá percebendo que na história do Vitor é bem provável que você nunca tenha visto nada do Vitinho, provavelmente tá vendo agora nesses últimos tempos, por conta que a gente começou esse processo de transição. Mas olha como é possível o cara ter um faturamento gigantesco, conseguir melhorar a qualidade de vida da família dele inteira, morando numa cidade do interior, sem ninguém saber quem é ele, tá tudo certo. Então a ideia é mostrar que é extremamente possível fazer isso mesmo sem estar nos grandes centros, né? Você citou antes ali da questão de cine, guerrilha. Cara, nada impede, e eu sempre fui a favor disso, nada impede de um dia você fazer essa transição de, atendo meus recorrentes, e para mim o recorrente sempre teve muito claro um propósito, que é o recorrente precisa alimentar a casa, pagar as contas da casa e obviamente dar um lucro, mas o recorrente precisa ser tão bom para mim que ele me dá oportunidades de eu, às vezes, querer entrar em outras áreas ou atender outro tipo de cliente ou ter grana o suficiente para daqui a pouco dar um salto mais alto, né? Então, o Cine e o Guerrilha, em algum momento eles vão se conversar quando você começar a crescer. Mas eu acho que a principal proposta que a gente quer trazer aqui é que muitas vezes não é todo mundo da nossa área que quer atender empresas mega gigantes, fazer produções ultra grandes. Eu já fiz produções pontuais aqui de 70 pessoas em set e foi ali que eu entendi que não era isso que eu queria. Foi ali que eu entendi que eu prefiro muito mais atender os meus clientes recorrentes, né, com uma produção um pouco menor, mas aquilo me faz bem, aquilo é bom para mim. Então, acho que é bom trazer esse ponto e destacar que é possível. Claro que é possível você migrar para outros setores. Mas se você não quiser, tá tudo bem e você vai ter uma vida maravilhosa. Você vai conseguir, né, proporcionar uma vida incrível para você, para teus pais, para tua esposa, enfim. A ideia é justamente esse cross entre o recorrente pagar todo o seu custo fixo e um ponto importante, o recorrente ter um processo tão amarrado que não seja um custo de energia tão alto, saca? Porque às vezes as pessoas associam, mas eu vou ter vários clientes pequenos e de certa maneira até rebaixam produtoras que funcionam nesse modelo. Eu já ouvi muita coisa de bastidor e tipo, mas você atende clientes pequenos. Cara, mas se você tiver uma operação rápida, simples, para conseguir entregar, é melhor atender vários clientes pequenos que vão te dar uma margem um pouco menor, mas que vão te dar um pouco trabalho do que atender um grande cliente e ter um estresse que tem as entrelinhas, né, mano, de trabalhar com grandes projetos também e grandes clientes, que é todo o estresse, toda a expectativa que isso gera pro teu emocional, que gera na sua, olha só, na sua vivência normal, né? Eu estava fazendo uma mentoria com um grande player do mercado cine, e inclusive ele é ainda uma referência muito grande para mim, e chegou num ponto onde ele começou a ver os nossos números e ele falou, cara, com os números que você tem, eu não vejo sentido porque migrar para o Cine, tá ligado? Eu tava nesse propósito de migração. Paguei horrores, gastei horrores com mentoria para fazer essa migração. E foi quando essa pessoa chegou para mim e falou, Vitor, por que você tá querendo migrar para esses projetos grandes? É por ego? É porque você quer ser grande? O que é? Porque com esses números que você tem, cara, eu não sei se eu faria esse movimento. E eu ouvi aquilo como aluno, né? Na posição de aluno, ouvi mesmo como alguém que estava aprendendo. E caí na real e falei, cara, realmente, eu posso quando eu quiser? Claro que eu posso. Eu posso me colocar à disposição dessas produções. Mas com o formato que a gente tem hoje, tão amarrado, tão bem operacionalizado, com a operação girando tão bem, não fazia sentido para mim. E eu entendi ali que, na verdade, eu estava buscando uma forma de me sentir bem na questão de, poxa, eu preciso ser grande, eu preciso... E, na verdade, eu não precisava daquilo. Eu não entendi que eu não precisava daquilo. E até a gente citou aqui, eu estava trocando ideia com o Will, a questão de ter sucesso na vida, né? Chegar no sucesso é muito individual de cada um. Para mim, por exemplo, ter sucesso para mim foi quando eu comprei meu primeiro carro zero e coloquei meus pais dentro para dar uma volta. Então, não foi quando eu estava lá numa produção de 70 pessoas. Foi quando eu consegui olhar para o que eu tinha construído, ver os frutos que aquilo tinha gerado e me sentir bem com aquilo. Foi quando eu comprei meu apartamento, por exemplo. Então, o sucesso ele é muito individual e não depende de você estar numa grande produção ou numa pequena produção. É quando você se sente bem com o que você está fazendo, né? Falando diretamente com você que sempre me acompanhou falando sobre MR e acompanhou toda essa jornada, né? E às vezes participou dos nossos eventos, tanto online, tanto presencialmente, você que é aluno, aluna, que de alguma maneira teve sua vida impactada com esse modelo de negócio. Esse vídeo aqui é um vídeo para comunicar algo muito legal para você.
isso. Eu acho que você já percebeu, mas eu acho que o MR ele não vai parar. Eu confesso que o meu plano inicial era parar, mas eu percebi que esse negócio é muito maior do que eu. Então, a minha conversa com o Vitinho foi, cara, e se a gente fizer uma transição? E a partir de hoje você assumir essa frente? Porque na minha visão, tá, galera? E assim, abrindo o coração 100% com vocês. Até o meu novo projeto, que é o Embers, eu defendo muito a ideia que para você construir uma comunidade forte, uma mensagem forte, você precisa ter matéria-prima. E matéria-prima, mano, é a junção das coisas que você já fez, das coisas que você faz no dia a dia, a sua visão de futuro. Então, na hora de pensar e ter paz, imagina, cara, eu tô construindo um projeto durante 5 anos, é meu nome que tá associado a isso, eu não entregaria isso na mão de qualquer pessoa. Eu não entregaria, e mais que isso, eu não entregaria isso na mão de uma pessoa que não esteja entregando exatamente aquilo que eu sei que vocês precisam. Então, eu sei que na época, por eu estar nesse momento de transição, eu não estava entregando o MR na prática, que seria muito mais útil para as pessoas que estão conseguindo, estão tendo esses desafios no dia a dia. Então, na hora que eu olho para o Vitinho, olho as coisas que eles estão fazendo, eu consigo enxergar o MR sendo executado na prática, o atendimento dos clientes, etc. Então, essa transição pro Vitor é algo muito delicado para mim, porque eu tenho aquele amor pelo projeto, né? Como criei o projeto e tudo, mas ao mesmo tempo fico muito em paz de saber que ele vai conseguir entregar exatamente aquilo que o mercado audiovisual guerrilha hoje precisa. Que são pessoas que já estão conseguindo faturar muito alto, atendendo clientes que qualquer filmmaker em qualquer cidade do interior conseguiria atender. Então, ele tem uma estrutura muito massa e com acesso muito alto, porque não é nada tão distante. Para você que está começando no audiovisual hoje, que tem o sonho de chegar aos seus 10 mil reais, os clientes que a SET atende hoje, claro, são muitos anos, já tem clientes numa categoria muito alta, mas ele é o cross perfeito entre a visão de futuro e a visão de presente. Aquilo que você ensina é extremamente prático para a pessoa que está no interior, né, Vitinho? Então a ideia é... E a grande virada da MR, né, Rafa, é justamente trazer essa prática, né? É mostrar, a gente até vai ter uma atualização na MR já em dezembro, onde a gente vai trazer diversos vídeos já mostrando na prática o atendimento nos clientes, como que a gente faz os materiais, trazendo insights para você melhorar a tua relação com o cliente. A gente fala muito sobre isso, acredito muito na relação com o cliente. A questão de aumentar ticket ou não do teu produto vai muito da relação que você tem com o teu cliente atual. Então, a gente fala muito sobre isso na MR na prática. Eu acho que tem N atualizações que vão ser feitas lá e que para quem já está dentro ou já acha que aprendeu tudo que tinha que aprender com o MR ou para quem ainda nem começou, eu acho que é o timing perfeito para você usar isso para que 2026 seja realmente uma virada de chave na tua produtora ou para você que vai começar agora, seja um start bem legal para você começar a faturar teus 10, 15 mil. Eu demorei 4 anos para chegar no meu primeiro milhão com recorrência e demorei 6 para chegar nos 2. Então, tipo assim, cara, tudo é processo, é tempo e vai muito mais também de você conseguir entender o poder que o MR tem, que a gente sempre fala, e você aplicando isso e trazendo tudo que a gente ensina lá, não tem como você, com vontade, querendo não fazer a parada dar certo. Acho que é basicamente isso. Né? A ideia é essa. Então, se você já faz parte da nossa comunidade, já tá dentro do MR, já tá lá no nosso grupo, etc. Boas notícias, ainda dentro desse ano, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas agora no final de 2025 a atualização já vai sair para vocês, então você não precisa pagar mais nada por isso, você já tá dentro desse negócio. A gente só vai fazer um processo agora de migração de plataforma, né, que a gente tá colocando tudo novo, além de todas as aulas regravadas, que já foram regravadas, já estão todas prontas. Tem essas aulas que o Vitinho tá falando sobre a parte principalmente de inteligência artificial, desses processos que ele tem dentro do negócio dele para conseguir atender tanta gente. E para mim o ouro do ouro é a parte do MR na prática, que é os bastidores do atendimento de clientes, onde tem ali reuniões, onde tem o dia de captação, o processo de edição e etc. Então tem muita coisa muito legal, eu fico muito feliz de poder estar dando esse passo junto contigo. Eu ainda continuo dentro do projeto, cara. Claro que a cara do projeto agora é o Vitor. Ele vai conduzir todos os nossos encontros ao vivo, então eles vão acontecer todas as semanas, o suporte dentro do grupo. Só peço paciência por essa transição, porque é muita gente, mas com certeza, olhando para 2026, 27, 28, 29, 30, sei lá até quando esse negócio vai, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um cara muito importante na vida de muita gente dentro do audiovisual. Então recebam o Vitor aí, cuidem bem dele, ok? Sigam o Instagram dele que tá aqui abaixo e a partir dessas próximas semanas vocês vão consumir muito conteúdo aqui nesse canal do YouTube e também no Instagram dele, que já tá produzindo muita coisa. Cara, eu acho que a mensagem final é basicamente essa. Eu demorei para tomar a coragem de entrar
e virar, entre aspas, professor aí do pessoal. Eu já fui aluno por muito tempo e sou ainda aluno. Eu não vejo forma melhor de você avançar no teu negócio e pular etapas da forma certa, a não ser você ter alguém que já fez aquilo, né, ou já fez algo que você quer fazer e onde você quer chegar. Então, acho que da forma mais humilde possível, eu quero agradecer já a todo mundo que entendeu essa transição, entendeu a importância dessa transição, de você ter realmente uma pessoa que está no dia a dia enfrentando aquilo e fazendo aquilo. Então, estou muito feliz e muito ansioso para a gente começar nossos encontros, vocês assistirem essas aulas novas e com certeza vai ser um caminho novo a ser percorrido e muito bonito, né, Rafa? É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham curtido. Novamente, acompanhem o Vitor também, ele tá fazendo alguns vlogs no canal dele. Esse canal aqui vai voltar a ser atualizado. Espero de verdade que vocês possam ter um 2026 incrível. Eu vou estar aqui sempre acompanhando toda essa jornada aqui dos bastidores, mas também contribuindo aí para que a gente possa dar esse poder do MR para mais pessoas. Eu acredito que o MR é uma ponte, mano. Para ser bem sincero, o MR para mim sempre foi uma ponte de como eu consigo, de alguma maneira, ajudar as outras pessoas a terem uma vida um pouco mais equilibrada e para que elas consigam prover para as pessoas que elas amam. Acho que todos os feedbacks que eu recebo, mano, e você vai receber muitos feedbacks aqui pra frente também, quando eles vêm carregado de algo de tipo, cara, eu consegui fazer isso pela minha família, como você mesmo falou, né? Eu consegui colocar meus pais dentro do meu carro e fazerem eles me olharem de uma maneira diferente, eu teria orgulho daquilo que eu conquistei, etc. É algo que me toca demais, assim. Eu acho que em 2026 a gente vai conseguir fazer isso ao quadrado, assim. Acredito que tem muita gente para ser impactada com esse negócio ainda, e a partir de hoje vai ser através das suas palavras. Então, parabéns, boa sorte nessa nova fase e vamos que vamos para cima. Então, galera, sejam bem-vindos a essa nova fase. E uma coisa que vocês nunca podem esquecer: o MR é o poder.